É muito comum nós associarmos a figura do evangelista Lucas à profissão de médico. Isso porque a própria Bíblia vai fazer menção a esse fato. O apóstolo Paulo, ali na sua carta aos Colossenses, ele vai de forma muito carinhosa chamar Lucas de médico amado. Então, nesse sentido, o fato de que Lucas exerceu a profissão de médico não é algo de grande controvérsia. Mas existe uma outra profissão que talvez poucas pessoas conheçam e que talvez Lucas tenha exercido, que é a profissão de advogado ou de um jurista do seu tempo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com você pelo menos 10 indícios que apontam nesse sentido. O primeiro indício é o indício do cânon muratório. Esse é um documento do século II, muito importante, onde ele lista ali alguns documentos que foram considerados documentos canônicos pela Igreja do século II. E quando ele vai falar sobre o Evangelho de Lucas, ele vai mencionar de que Lucas ele era médico, mas ele também vai dizer que Lucas era um estudioso das leis, um zeloso das leis ou um jurista do seu tempo, a depender da tradução. Isso é muito interessante, porque nós temos um testemunho de um documento histórico do século II fazendo uma afirmação direta de que Lucas ele tinha um conhecimento jurídico amplo. Ele não diz que Lucas era um advogado, mas ele diz de que ele era um estudioso das leis. Então isso corrobora com a tese de que ele poderia sim exercer essa profissão. Um segundo argumento a favor da tese de que Lucas ele era um advogado ou um jurista do seu tempo é sobre o vocabulário de Lucas. Lucas ele tinha um vocabulário muito carregado de termos jurídicos e ele utiliza termos específicos, termos técnicos que eram empregados em peças jurídicas daquele tempo. Então observe a maneira como ele começa, por exemplo, os seus escritos. Ele começa utilizando um termo que é traduzido normalmente como excelentíssimo, que até mesmo aqui no Brasil é um termo conhecido de petições jurídicas, né? O excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca do lugar tal. Normalmente quem é advogado começa as suas petições fazendo menção ao juiz dessa forma, e naquele tempo também era assim. Então Lucas ele começa fazendo menção ali ao excelentíssimo Teófilo e em outros momentos ele vai utilizar esse termo também diretamente ligado a autoridades judiciárias ou autoridades do seu tempo. A gente vai encontrar isso no capítulo 23, quando ele vai fazer menção ali a uma carta, ele vai falar sobre o conteúdo de uma carta, e esse termo está sendo utilizado ali se referindo a um magistrado. E no capítulo 26, o próprio apóstolo Paulo, na sua defesa, ele se refere à autoridade ali como excelentíssimo também, ó excelentíssimo Festo. Observe também como que Lucas ele tinha um amplo conhecimento dos cargos do seu tempo. Ele vai falar sobre o procônsul, ele vai falar sobre o tetrarca, sobre o centurião. Então, Lucas, ele conhecia muito bem as figuras de autoridade do seu tempo. Isso também é um fato que merece nota. Terceiro indício, pessoal, é a estrutura, a maneira como Lucas organiza o seu escrito. O livro de Lucas e Atos é como se fosse uma peça em 2 atos. No primeiro momento, ele fala sobre o Evangelho de Lucas, mas ele já emenda na história de Atos, e ele sempre se refere à mesma pessoa, né? Ao Teófilo, ao excelentíssimo Teófilo, no início do seu escrito em Lucas, e o excelentíssimo Teófilo também, quando ele vai começar ali o seu escrito sobre Atos. E quando você observa, se você olhar como se fosse um único livro, você vai observar que tem uma sequência lógica, investigativa, que é muito própria de peças jurídicas daquele tempo. Talvez Lucas ele intencionalmente tenha feito isso como uma peça de defesa para Paulo. Alguns defendem essa hipótese, mas ainda que não seja uma peça de defesa, a técnica que está sendo empregada ali é uma técnica típica de uma pessoa que é um jurista, é um advogado do seu tempo. Mesmo que eu vá fazer ali, a depender de um conteúdo que eu vá fazer que não seja propriamente com o objetivo de fazer uma peça jurídica, o fato de eu ser um advogado implica na maneira como eu vou organizar, estruturar aquela ideia. Então isso também é um indício de que talvez Lucas tenha sido sim um jurista do seu tempo. Um quarto argumento que tem uma certa conexão com o argumento anterior é o argumento quando nós comparamos os escritos de Lucas com as peças jurídicas daquele tempo. A gente observa que tem uma semelhança muito grande. O F.F. Bruce, salvo engano, no livro Merece Confiança ao Novo Testamento, ele vai fazer essa observação. Então, quando a gente faz
essa comparação, a gente percebe que tem muitas semelhanças. Um quinto argumento é a maneira como Lucas ele registra os testemunhos e depoimentos de maneira muito precisa, quase como alguém que está numa máquina de escrever, ouvindo e digitando aquilo que as pessoas estão dizendo. Ele registra de uma maneira com uma perfeição absoluta, a maneira como Paulo expõe os seus argumentos ao longo do livro de Atos. Então essa preocupação de Lucas não apenas de mencionar de maneira um pouco genérica, mas de ser muito preciso na forma como ele descreve os testemunhos e depoimentos, apontam também nesse sentido. Um sexto argumento que eu particularmente acho muito interessante é a maneira como Lucas ele menciona documentos oficiais. Ele transcreve ipsis literi o conteúdo desses documentos. Então, por exemplo, lá em Atos 23, você vai observar que Lucas ele vai mencionar uma carta que é feita entre autoridades. Hoje, se nós fôssemos descrever essa carta, nós diríamos que é uma carta precatória, que é quando uma autoridade manda uma carta para uma outra autoridade com o objetivo ali de ter uma comunicação. E Lucas ele descreve o conteúdo dessa carta exatamente como ela foi escrita. A comunicação que ele está descrevendo ali é a carta de Cláudio Lisias ao governador Félix. E ele vai descrever exatamente o conteúdo. E é justamente nessa carta que ele vai utilizar novamente a expressão excelentíssimo. Um sétimo indício que reforça os argumentos anteriores é a ideia de multidisciplinariedade que era comum no meio intelectual daquele tempo. Porque talvez você possa pensar assim, poxa, mas médico e advogado são profissões bem diferentes, não que não possa acontecer. Mas antigamente era normal esse conhecimento multidisciplinar. Hoje existe uma tendência de você ser especialista. Então eu, por exemplo, eu sou um advogado trabalhista bancário. Eu atuo na área trabalhista, mas não sou um trabalhista genérico ainda. Eu atuo na área bancária, em defesa do trabalhador bancário e ainda em defesa do reclamante, e não da empresa reclamada. Então a gente tende a ser muito especialista. No passado, os grandes eruditos eles buscavam um conhecimento multidisciplinar. Então não é incomum você encontrar pessoas que tinham profissões que, num primeiro momento, pode parecer profissões muito diferentes, mas essa multidisciplinariedade permitia com que essas pessoas atuassem em campos distintos. Então isso também é um argumento interessante. O oitavo indício é a maneira como Lucas ele usa um argumento comparativo. Isso está muito claro. Nós falamos anteriormente que Lucas e Atos é como se fosse uma peça única. Mas Lucas, ele claramente está fazendo uma comparação entre o que aconteceu com Jesus e depois o que acontece com Paulo. Ele está claramente mostrando as ilegalidades que ocorreram no julgamento de Jesus. Inclusive, se você não sabe, há uma live que eu fiz com meu amigo Alcino Júnior, onde a gente fala sobre o julgamento de Jesus e as irregularidades que acontecem nesse julgamento, desde a prisão de Jesus até a sua sentença. E Lucas, ele descreve muito bem essas irregularidades que vêm acontecendo, e é como se ele estivesse dizendo, olha, um justo, uma pessoa inocente, ela foi julgada indevidamente. E depois, quando ele caminha para o livro de Atos, ele vai, de uma maneira geral, tratar sobre os eventos históricos, mas ele depois vai afunilar no julgamento de Paulo, como quem diz, olha, o que aconteceu com Jesus está se repetindo agora com o apóstolo Paulo. Ele também é uma pessoa inocente e ele também está sofrendo um julgamento ilegal. Então, ele usa o argumento comparativo que era muito próprio também de peças jurídicas daquele tempo, e hoje também se usa muito o argumento comparativo, não mudou também, né? O argumento comparativo ele é um argumento que se utiliza até hoje em peças jurídicas. O nono indício é a conexão que alguns fazem com 2 Timóteo. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer no final da carreira dele, olha, só Lucas ficou comigo. Lucas ficou comigo até o final. E ele vai dizer, Timóteo, traga para mim meus livros, os meus escritos. Eu preciso deles. Alguns argumentam que Paulo está preocupado com os seus escritos, com os seus pergaminhos, não apenas para uso pessoal, mas para que ele utilizasse aquilo ainda em seu favor, entregando isso a Lucas para que ele pudesse trabalhar de alguma forma a favor de Paulo. É um argumento. E por último, pessoal, mas não menos importante, é a maneira abrupta como acaba a narrativa de Atos. Você já reparou que a narrativa de Atos ela acaba justamente sem dizer como que foi o final do julgamento de Paulo? Isso é muito interessante. Por que ela acaba antes? Porque muitos defendem que justamente Lucas está fazendo a defesa de Paulo no Evangelho de Lucas e Atos. Então, por isso que acaba de forma abrupta, sem que você saiba o resultado do julgamento, porque aquilo é justamente a peça de defesa. Então, pessoal, a gente acabou de apresentar aqui 10 argumentos
a favor de que Lucas ele poderia sim ter sido um advogado, poderia não ter sido também. A teologia ela não é uma ciência estática, nós estamos constantemente avançando, novos escritos são descobertos, novos achados arqueológicos, então as teses, as possibilidades, elas vão se ampliando com o passar do tempo. Mas eu queria saber a sua opinião, o que você acha? Deixa aqui o seu comentário. Você acha que Lucas pode sim ter sido um jurista do seu tempo? Eu queria saber a sua opinião, e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com pessoas que você acredita que podem também gostar desse conteúdo. Um grande abraço, fique com Deus.